Ufa, rapaziada, vitória do Vasco. Depois de bastante tempo, podemos voltar a comemorar uma vitória do Vasco da Gama. E que vitória do Cruz Maltino hoje em São Januário. 4-1 para cima do São Paulo. Já pode ser considerado goleada. Vasco voltando a vencer em grande estilo. E que jogo hoje fez o Vasco? Hoje o time do Vasco correu os 110% que tem que correr todos os jogos até o fim do Campeonato Brasileiro. Era nítida a diferença hoje do time do Vasco, da vontade, da garra, da motivação dos jogadores comparado aos outros jogos. Nos outros jogos, o Vasco tava andando em campo, tava se arrastando em campo. E hoje, cara, Matheus Carvalho, quero já abrir o vídeo falando. Matheus Carvalho, critiquei no último vídeo, falei que por tava andando em campo, que não estava ligando pro Vasco. Mas no jogo de hoje ele deu a resposta. O que correu o Matheus Carvalho, o que desarmou, o que brigou pela camisa do Vasco foi um absurdo. Que jogo fez o Matheus Carvalho, jogou muita bola, destruiu a pelota. Se ele tiver esse nível de dedicação em todos os jogos, pode ter certeza que a torcida do Vasco vai abraçar o Matheus Carvalho novamente. Mas tem que manter esse nível em todos os jogos. Sair de campo extenuado. Aí, mano, tu pode ter certeza. A torcida do Vasco vai jogar o teu nome lá pra cima. Tu vai ser comentado, tu vai ser falado. É outra coisa. Que jogo fez Matheus Carvalho? Que jogo também fez Hugo Moura? Os dois na volância do Vasco correram, se desdobraram, marcaram muito, cara. O Hugo Moura colado no Lucas, não deixando ele jogar, tanto que você não vai se lembrar de uma jogada de perigo criada pelo Lucas Moura, porque o Hugo Moura, que muita gente fala, ah não, o Hugo Moura é flamenguista. Cara, vocês têm que entender que depois que o jogador de futebol vira profissional, depois que o cara entende que quem tá colocando comida na mesa dele é o Vasco, irmão, ele vai dar a vida pelo Vasco. E hoje o Hugo Moura mostrou raça, vontade e dedicação. E é isso que a gente cobra. Um jogo muito bom do Hugo Moura, tecnicamente com a bola nos pés, acertando os passes, dando seguimento às jogadas, marcando muito bem, preenchendo espaço. Ele e Matheus Carvalho fizeram um grande jogo, uma grande partida. Léo saiu do time e o João Vitor fez uma grande atuação. João Vitor é um zagueiro que muitas vezes até se manda para o campo de ataque, vai lá, mas cara, o João Vitor é rápido, corre e se esforça e veste a camisa. O cara foi criado no Corinthians, então ele entende o que é pressão. Sabe que tem que, mano, tu tem que se entregar em campo. Que você vai ter o reconhecimento em cima de você. Mesma coisa do Adson, outro que fez uma partida excepcional. O Adson conseguiu ligar jogo pro Vasco, gerou o jogo, driblou, atacou. Foi um incômodo o tempo todo para a defesa do São Paulo. Se o Adson jogar todos os jogos da forma que ele jogou hoje, vai ser um jogador importantíssimo para a trajetória do Vasco no Campeonato Brasileiro. Ele, João Vitor, até o Maicon, criticado. O Michael ainda tá com um problema que tecnicamente ainda não tá acertando tudo, mas foi um cara também que se dedicou e que cortou várias bolas importantes no jogo de hoje. O Paulo Henrique fez um jogo muito bom. Cara, esse é o Paulo Henrique que a torcida do Vasco gostava. Paulo Henrique que corre, mas que não é só um jogador que corre. É um jogador que acerta o passe que ele acertou pro Adson. É um jogador consciente, um jogador que sabe o que vai fazer com a bola. Não é um jogador afobado como ele vinha sendo em outras partidas. O Lucas Piton fez um grande jogo também, correu, irmão. Saiu de campo extenuado depois para entrar o Leandrinho que faz o gol. Mas jogou muita bola o Lucas Piton. O David, porra, com todos os seus problemas, a gente sabe que o David é um cara que toma muitas decisões erradas, mas também se entregou, correu dentro de campo. E o Verratti eu nem preciso falar, porque o Verratti, que agora é o capitão do Vasco e que é o exemplo para os outros jogadores, ele faz isso todos os jogos. O Verratti sai de campo extenuado, irmão, se entrega, dá a vida dentro de campo. E se o time do Vasco fizer isso todos os jogos, todos os 11 jogadores, vai dar muito bom. E o que falar também de estrela, realmente teve estrela no jogo de hoje, fez o gol da virada do Vasco, o jogador, cara, praticamente fazendo ali seu terceiro, quarto jogo como profissional do Vasco e assim, pegando essa pressão como titular, talvez uma das maiores pressões que a gente teve nos últimos anos em relação ao Vasco, e faz o jogo que ele fez hoje. E aí depois entra o JP também com muita qualidade, a elegância do JP é um absurdo com a bola nos pés, é um jogador que tem tudo, o Vasco evoluindo, cuidando bem dele para ser a maior venda da história do Vasco, porque tem muita qualidade técnica com a bola nos pés, e não é o jogador todo lento que as pessoas falam. Muita gente fala, o JP se assemelha ao estilo de jogo do Ganso, mas a diferença é que ele tem mais dinâmica de jogo, então pode dar muito certo também pro Vasco. Mas vamos falar um resumão aqui agora da partida. O Vasco começa o jogo com muita intensidade, com muita transpiração, mas leva o gol cedo do São Paulo de uma jogadinha ensaiada. Mérito do São Paulo por ter ensaiado a jogada. A jogada foi muito bem ensaiada, diga-se de passagem, tudo saiu certinho, até a cabeçada vai no ângulo. De difícil defesa para o goleiro Léo Jardim. Poucos goleiros fariam a defesa ali. Talvez um goleiro com mais de 2 metros chegaria a mão, chegaria o braço, mas é difícil demais. A cabeçada foi no ângulo certinho do André Silva, jogador que não quis vir pro Vasco, que rejeitou o Vasco um tempo atrás, todo mundo sabe. O André Silva
Silva e hoje foi derrotado pelo Vasco da Gama, mas sem ressentimento em relação ao André Silva. O Vasco consegue o gol de empate quando consegue colocar a bola no chão. O básico é simples, eu sempre falo pra vocês. O Alisson é um jogador que joga na ponta direita com associação. Tabela com o lateral, tabela com o meio que se aproxima. E foi essa jogada. Adson recebe, cara, coisa simples, 2 toques, tabela. O Paulo Henrique dando segmento à jogada, o Adson vai dar segmento à jogada e sai o gol contra. Hoje o Vasco tava com sorte, graças a Deus. Sai o gol contra do São Paulo a jogada, mas já foi uma jogada muito bem trabalhada pelo Vasco. Depois o Matheus Carvalho faz um desarme no campo de defesa, consegue fazer a ligação pro Adson, e o Adson com qualidade, o jogador que foi comprado pelo Vasco por quase 30 milhões de reais, é esse. O cara que faz uma jogada que sai o gol e em sequência faz outra também que sai o gol. Ele dá o passe, uma bela assistência pro Estrela, e aí o Estrela foi frio demais. Muitos ali perderiam aquele gol. Não, ele foi frio, trouxe pra perna boa, na calma, limpou e só deu tapa. Tirou do goleiro, pronto, primeiro gol ali no profissional, em um jogo desse tamanho. O jogo vai pro intervalo, o Vasco já era superior ao São Paulo. O São Paulo foi superior ao Vasco por muito pouco tempo, cara. Porque até quando o São Paulo faz o seu primeiro gol, não era superior ao Vasco. Mas depois que eles fizeram gol, eles tiveram ali uns 10 minutos onde eles foram superiores ao Vasco. Depois o Vasco conseguiu novamente retomar as rédeas da partida. Segundo tempo, Vasco marcando muito bem, posicionado, com jogadores dando a vida em campo, que é o que eu sempre cobro. O Matheus Carvalho e o Hugo Moura preenchendo muito bem os espaços no meio de campo, não dando espaço para o São Paulo trabalhar entre linhas. Os laterais do Vasco muito dedicados também a fazer a marcação, e o João Vitor e o Maicon cortando todas que iam para dentro da área. Poucas iam para dentro da área porque o Vasco fazia uma marcação tão boa nesse jogo contra o São Paulo no segundo tempo, que o São Paulo não conseguia sequer ter tanta liberdade para ficar alçando bolas para a área. Fora também que o técnico do São Paulo fez uma escolha de tirar o seu centroavante de área, que era o Caleri no intervalo, que era o cara que poderia ganhar as bolas de cabeça, para colocar o André Silva como centroavante, o que também acaba facilitando um pouco o jogo do Vasco. A mexida do São Paulo, no modo de ver, foi errada, porque logicamente o Vasco se fecharia, o São Paulo tem que ficar tentando mais cruzar a bola para a área, e não tinha o seu centroavante, o Caleri, que é muito bom no jogo aéreo. Então isso também deu uma facilitada pro jogo do Vasco de hoje. E aí o jogo rolando, o Vasco não contra-atacava, o São Paulo não atacava. Era um jogo muito feio de meio de campo, até um jogo muito brigado, um jogo muito físico, muito intenso, mas com pouca qualidade no segundo tempo, até que entra o Leandrinho no lugar do Lucas Piton, que sai cansado. O Leandrinho faz o terceiro gol do Vasco. E que gol, Leandrinho! Eu sei que você estava se preparando para xingar o Leandrinho, mas ele botou a bola ali onde não tem como o Jandrei defender. Golaço do Vasco. E para fechar o caixão, o JP mata a bola no peito, carinho, entrega ela nos pés do David, e o David bate primeiro, fazendo a lei do ex acontecer. Vasco 4, São Paulo 1, Vasco jogando bem, convencendo o torcedor ao ponto do torcedor gritar olhar dentro de São Januário, voltando ali talvez a união da torcida do Vasco com os jogadores. E é isso que o Vasco precisa. Aproveitar agora, fazer alguns pontos importantes até a janela do meio do ano, reforçar o time, mas foi bom demais porque digamos que tivemos ali respostas positivas do time do Vasco no jogo de hoje, com o técnico Rafael Paiva, que mais uma vez é solicitado e corresponde bem. Vamos ver então como é que foi a vitória do Vascão da Gama, gigante da colina, sobre o São Paulo. Começa aí com esse lance do David, que ele sofre a falta do Igor Vinícius. Essa é uma jogada forte do David. Ele só precisa saber o que fazer depois com a bola, porque muitas vezes o David passa do primeiro marcador e depois erra. E aí o Vasco sai atrás, uma grande cabeçada do André Silva. Méritos pro São Paulo pela jogada ensaiada, mas o Vasco também não pode ser tão desatento assim, né, cara? O Vasco precisa estar ligado aos 90 minutos. Hoje o Vasco teve ligado quase os 90 minutos, mas por um segundo de desatenção na marcação levou o gol do São Paulo. O lance ali que o David estava marcando, o jogador do São Paulo sobe em cima dele ali e faz o gol. A cabeçada foi muito bem feita, devem ter treinado demais. A bola saiu certinha no ângulo, meus amigos. São Paulo tem essa chance logo em sequência, porque eu falei, cara, o São Paulo ele foi melhor do que o Vasco por um pequeno período. Depois que o Vasco sofre o gol, o São Paulo encontra fragilidade no time do Vasco, mas o Vasco consegue se restabelecer na partida. Hoje o Vasco foi muito forte mentalmente. Era um jogo muito mental, era um jogo difícil, era um jogo complicado, cara, o Vasco conseguir essa vitória. Começa aí com essa jogada do Verratti. Cruzamento do Paulo Henrique. O Verratti já estava ali buscando a cabeçada, o cabeceio. Aí foi uma falta em cima do João Vitor. João Vitor fez um grande jogo hoje. O Vasco estava meio que exposto, mas cara, essa salvada do João Vitor, pra você ver como é que o futebol é. Se o João Vitor não salva essa bola e sai o gol do São Paulo, o Vasco estaria ali realmente perdido no jogo, ia acabar o jogo. Mas o Vasco não levou o gol e se manteve ali vivo na partida por um grande corte que fez o João Vitor. Um baita corte ali dele.
Falta clara no Estrela, né? O juiz, Caio Marques, se eu não me engano o nome dele. Pelo amor de Deus, irmão. Falta clara, né? Ele tem que dar falta, mas beleza. A gente não pode reclamar. Porra, ele não dá falta nisso aqui. Um lance claro de falta. Mas ok, ele tava de frente pro lance, cara. Isso que mais me indigna. Sempre contra o Vasco nunca é falta. Já tava meio que ensaiado que o gol do Vasco sairia aqui pelo lado direito de ataque. O Adson tava conseguindo tabelar jogadas com o Paulo Henrique. O Estrela tava encostando para fazer o jogo também acontecer. Então já era um caminho que o Vasco tinha encontrado para fazer o gol em cima do São Paulo. E o Vasco insiste nesse caminho. Jogada de perigo do São Paulo, mas o Lucas Piton só corta ela para trás, tranquilo. Futebol é impressionante, né, cara? Depois que você pega a confiança, depois que o Vasco vira o jogo, faz o terceiro, depois, quando você pega a confiança, o teu jogo começa a fluir de uma forma tão natural que não fluía antes, você não conseguia fazer as coisas acontecerem. Mais uma jogada aí do Paulo Henrique com o Adson chuta, o goleiro do São Paulo, Jandrei, faz uma boa defesa no meio do gol. E aí o gol do Vasco, né? Tinha que ser chorado o primeiro, tinha que ser sofrido, irmão. Tinha que ser sofrido, mas hoje a sorte, né? Estava do nosso lado. Hoje fomos tão bem que a sorte veio pro nosso lado. Eu sei que sorte não existe, mas quando você trabalha com competência, as coisas acontecem. É o básico. Gol do Vasco, né? Grande jogada do Paulo Henrique com o Adson. Cruzamento era pro Verratti. Verratti não consegue chegar, mas o Igor Vinícius chuta ali a bola em cima do companheiro. E gol do Vasco. E em sequência, o Adson foi levantado pelo Patrick Lança. Olha aí. O Adson veio e o Patrick vem para cima dele. Pelo amor de Deus, vem babando. Pegou no meio. É a primeira, mas a primeira dessa forma aí também, né? Imagina a segunda, como é que vai ser se não der cartão. E aí o gol do Estrela, né? Aqui não aparece a construção completa da jogada, mas vem de um ótimo desarme do Matheus Carvalho, um ótimo passe do Adson no momento certo, e aí a ótima conclusão do Estrela, só tira do goleiro e faz o gol. Isso é Vasco. Você resgata a essência de jogadores crescidos no Vasco. Olha esse passe aí do Adson. E aí as coisas voltam a fluir. Isso é Vasco da Gama. Isso sempre foi Vasco. Tem que jogar assim todos os jogos que restam, cara. O jogo vai pro segundo tempo. O Vasco não se afoba. Eu gostei do Vasco não ter se afobado. E isso aqui, cara, o Vasco marcando pressão. Uma bronca que eu tinha ao trabalho do Ramon Dias no Vasco era que o Vasco fazia um gol, o Vasco se retrancava todo, mas o Vasco entrava todo dentro da sua área, cara. E aí sofreu o gol de empate muito rápido. Hoje o Vasco ficou marcando mais em cima, uma marcação dura, uma marcação aguerrida, pressionando o time do São Paulo. E você não deixa ele chegar perto da sua área. Essa tem que ser a marcação do Vasco. Não pode ser todo lá dentro do seu gol, porque tu chama o adversário pra dentro de você, né, mano? Calério feliz de ter saído. Ali foi um lance antes de falta sofrida pelo Paulo Henrique. Michel Araújo deixou o braço na cara dele. Hoje Paulo Henrique fez um grande jogo. Critico demais Paulo Henrique, mas hoje é assim, quando vai bem eu elogio, irmão. Fez um grande jogo Paulo Henrique. E essas faltas que o Hugo Moura fez no meio de campo foram muito importantes também. Porque, cara, o jogador da qualidade do Lucas, ele vai conseguir se desvencilhar de você uma hora ou outra. Então você tem que fazer falta, parar o lance, não deixar o cara ir pra dentro do gol. E cara, esse lance aqui é puro suco de futebol brasileiro do Vasco, né? Olha isso aqui. Meu amigo, Vasco tava ganhando de 2-1. O árbitro do jogo tava lá chegando ali e cobrando o Gandula. Ô, Gandula, vamos logo. O que Gandula faz? Ó. Irmão, o Gandula simula que caiu. O Gandula simula que caiu pra demorar mais a repor a bola. Cara, isso é sensacional. Eu sei que no fundo é errado, né, irmão? Mas é futebol brasileiro, cara. É campeonato brasileiro, não tem como. Ah, mas é errado, mas o teu time faz também quando tá na frente do placar. E aí, que gol do Leandrinho, hein? Que paulada, Leandrinho. Que gol! Já tinha feito um golaço no Campeonato Carioca. Não vale gol feio pro Leandrinho. Tem que ser gol bonito. Eu tenho certeza, tu já estava se preparando pra xingar ele porque o Verratti estava livre no segundo pau. Era só cruzar pro Verratti fazer o gol. Ele preferiu chutar. Ele olhou pro Verratti e falou: quer saber? Eu vou marcar o gol. Ó, tu vê, ele vê o Verratti, vê que tá um pouco marcado e mete ele a paulada pro gol. Ele poderia ter cruzado por cima aqui, dado só um cavadinho pro Verratti, mas talvez não sairia o gol. E aí o Verratti, porra, aqui é um tapa daqueles, hein, porra. O tapa do Verratti, Leandrinho. Parabéns, garoto. Primeiro gol no profissional. Toma,
Um dia desses o Arthur Jorge deu um tapa na cara lá do Yarley do Botafogo. Hoje é o Verratti destapeando aí o Leandrinho. Não foi só o Leandrinho não, o Verratti distribuiu tapas ali no rosto dos jogadores do Vasco. Era marcar gol, ó, tu vai levar um tapa. Foi um trato que eles fizeram com certeza, irmão. Eu vou dar tapa na cara de quem fizer gol. Aí o gol impedido do São Paulo, realmente estava à frente. VAR funcionou a favor do Vasco, uma vez na vida, né? Que ó, tava à frente aqui nesse lance, ó. Tá na frente, né? O corpo dele tá inclinado. Corpo do zagueiro do São Paulo, que agora eu esqueci o nome dele. Mas estava inclinado à frente. Quase o JP faz esse gol, carrega. E aqui é o ponto interessante de você ter um jogador que é um ambidestro. O JP, ele preferencialmente é destro, mas ele chutou com a esquerda bem. Jogador que chuta com as duas pernas, gosto demais, rapaziada. Jogador que chuta com as duas pernas, ó. Vai lá, faz a finalização quase sobre o Verratti. E depois o JP com aquela classe, com aquela elegância. Que golaço. Esse foi golaço. Esse foi o gol mais bonito da noite pra mim, cara. O gol do Estrela foi um golaço. Do Leandrinho também foi um golaço. Foi proibido fazer gol feio. Mas que gol, né? JP domina no peito. Dá o passe na medida. Aquela pifada, ó. Vai lá, DVD. Toca a música do DVD. Fazia tempo que não tocava. Hoje tocou. É tal da lei do ex, cara. A lei do ex é cruel. Vitória do Vasco, vitória do Gigante, tô muito feliz, cara. Assim como os jogadores, o torcedor fica feliz. É só fazer isso todo jogo. Cara, o Vasco pode até perder. Eu sei que o Vasco não vai ganhar todos os jogos até o final do campeonato. Isso é muito óbvio, isso é muito claro. Mas o que a gente cobra é... Mano, joga todos os jogos assim, porque o torcedor vai reconhecer. Porra, perdeu o jogo, mas o time se entregou, duelou em campo, brigou. Mas perder o jogo é normal, é do futebol. Todo mundo vai perder, cara. Você entra pra perder, empatar ou ganhar. Mas joga com essa dedicação todos os jogos. Com certeza, irmão. Com certeza, você vai ser apoiado pelo torcedor até na derrota. Até no momento difícil, o cara vai te apoiar porque ele tá vendo que tu tá dando a vida em campo. Isso é Vasco, irmão. Isso é Vasco. Parabéns ao Vasco pela vitória. Que jogo do Vasco. É isso, irmão. Eu fico nessa. Abraçando o Francesco. Nós e fui. Tô feliz demais, mano. Feliz demais. Vocês gostam de ver eu triste, mas hoje eu tô feliz.